Modo de produção primitivo. O modo de produção primitivo foi desenvolvido no período paleolítico, quando o homem ainda não produzia seu próprio alimento, mas caçavam, pescavam, colhia e dividia os alimentos entre sua tribo. Esse modo de produção não incluía a opressão de classe pobre pelas classes mais poderosas, haja vista que ainda não existia a divisão de classes sociais. Com o advento da agricultura, os homens começaram a ter noção do território, se tornaram sedentários e assim sendo surgido toda uma divisão de trabalho. Uns plantavam, outros trabalhavam em modo de produção asiático. Caracteriza os primeiros estados surgidos no Oriente, próximo à Índia, China e África. A agricultura, base da economia, era praticada por comunidades de camponeses presos à terra, submetidos a um regime de servidão coletiva. Todas as terras pertenciam ao Estado, representado pelas figuras do imperador, rei ou faraó. A servidão coletiva era um modo de pagamento para o rei ou faraó pelas terras. Os reis ou imperadores eram considerados verdadeiros deuses. Modo de produção escravista. Na sociedade escravista, os meios de produção e os escravos eram propriedades do senhor. O escravo era considerado um instrumento, um objeto, assim como um animal ou uma ferramenta. Assim, no modo de produção escravistas, as relações de produção eram relações de domínio e de sujeição. Senhores versus escravos. Um pequeno número de senhores exploravam a massa de escravos que não tinham nenhum crédito e direito. Os senhores eram proprietários da força de trabalho, os escravos, dos meios de produção, terra, gados, minas, instrumentos de produção. Modo de produção feudal. A sociedade feudal era constituída pelos senhores e servos. Os servos não eram escravos de seus senhores, pois não eram propriedade deles. Eles apenas serviam em troca de casa e comida. Trabalhavam um pouco para o seu senhor e outro pouco para eles mesmos. Num determinado momento, as relações feudais começaram a dificultar o desenvolvimento das forças produtivas. Com a exploração sobre os servos no campo aumentava. O rendimento da agricultura era cada vez mais baixo. Na cidade, o crescimento da produtividade dos artesãos era freado pelos regulamentos existentes e o próprio crescimento das cidades era impedido pela ordem feudal. Já começavam a aparecer as relações capitalistas de produção. Produção capitalista. O modo de produção capitalista é a maneira que está organizado um sistema produtivo com o objeto de lucrar. Este sistema substituiu o modo de produção feudal na Europa e se espalhou pelo mundo nos séculos posteriores. A produção capitalista, ao longo da história da humanidade, existiram vários modos de produzir bens, seja eles alimentos, roupas ou veículos. Podemos citar o modo de produção asiático, escravista, feudal e capitalista. A palavra capitalismo vem de capital, ou seja, o dinheiro necessário para iniciar um empreendedorismo. O modo de produção capitalista está orientado para o lucro. Este é o resultado do investimento realizado por um empresário depois da venda. Produção socialista. A base econômica do socialismo é a propriedade social dos meios de produção. Isto é, os meios de produção são públicos ou coletivos, não existindo empresas privadas. A finalidade da sociedade socialista é a satisfação completa das necessidades materiais e culturais da população. Emprego, habilitação, educação, saúde. Nela não há separação entre proprietário do capital, ou seja, patrão, e proprietários da forma do trabalho, empregados. Isto
não quer dizer que não haja diferenças sociais entre as pessoas, bem como salários desiguais em função do trabalhador, manual ou intelectual.